Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. E chegou a semana mais decisiva dos últimos tempos, exceto a final da Libertadores, né? Porque a gente está vendo do momento mais importante da nossa história. Então é difícil falar que é a semana mais importante dos últimos anos. Pode falar que é a semana mais importante desde o dia 4 de novembro de 2023 e tirando a final da Libertadores, a semana mais importante durante muito tempo. Por quê? Você, torcedor de outro clube que estiver assistindo aqui, você pode achar, nossa, os caras estão dando uma importância absurda para uma recopa. É só uma recopinha, né? É só um torneiozinho, não. Não. Primeiro que é um título inédito, né? Todo clube tem um sonho, um desejo de se tornar um São Paulo da vida, por exemplo, campeão de tudo. E para você ser campeão de tudo, você ganhar a recopa. Quantas vezes você joga a Recopa na vida? Quantas vezes você ganha a Libertadores ou a Sul-Americana? O clube que mais tem títulos, os clubes que mais tem título de Libertadores no Brasil tem 3. Ou seja, tiveram 3 possibilidades de disputar a Recopa. Apenas. Então não é um torneio que você disputa todo dia. Por isso também da importância dele. Tá? Jogou, tem que ganhar. Porque você não sabe quando vai jogar de novo. Outra coisa, outro motivo, é o nosso adversário, que é a Liga de Quito, mais conhecido como LDU, né? Clube talvez tão odiado quanto o Flamengo, por todos os torcedores do Fluminense, porque a LDU tirou os 2 títulos mais importantes que nós teríamos na nossa história até então, que era o título da Libertadores 2008 e na sequência 2009. O Fluminense poderia ter sido bicampeão sul-americano, né? Com 2 títulos internacionais, lá em 8 e 9, quando a LDU conquistou, roubado, os 2 títulos em cima da gente. Ou seja, é uma final que todos nós, torcedores do Fluminense, damos muita importância. Tá? Então, assim, acabaram os testes, jogos contra times pequenos no Campeonato Carioca não tem mais. Agora é LDU, Flamengo, LDU, Botafogo, depois vem a semifinal, final do Carioca. Já começa a Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, assim, acabaram os seus testes, tá? E com a escalação do time de ontem, que enfrentou o Madureira no Maracanã, muita gente ficou assim, então ele vai... Eu cheguei a ler isso no grupo da tropa, né? Inclusive, se você quiser fazer parte do grupo da tropa, tá aqui o nosso QR Code, tá? Para você ser membro do canal. A partir do Plano Grená, você tem direito a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e interagir lá com a gente. É muito bacana, tá? É um grupo controlado, com regras, onde a gente fala de Fluminense ali 24 horas por dia somente, tá? Eu falei assim, então quer dizer que ele vai levar o Marcelo mesmo? Alguém tinha dúvida que o Marcelo jogaria a final? Alguém tinha dúvida que o Diniz vai colocar em campo praticamente o time campeão da Libertadores? E aí eu digo praticamente porque o Nino não tá mais, então a gente não tem que ficar contando mais com o Nino, né? Já deixou o Fluminense. O Samuel Xavier tá machucado, então vai jogar o Guga. Lembra quando eu falei para vocês, quando surgiu aquela notícia da venda do Guga, da importância de não vendê-lo? Tá aí, ó. Olha se a gente tivesse vendido o Guga. Quem jogaria na lateral direita? Né? Então vai jogar o Guga, que jogou a final do Campeonato Estadual no passado, jogou a semifinal da Libertadores contra o Inter. Ou seja, tem certeza que ele vai dar conta do recado ali. E o Keno tá lesionado, a gente não sabe se ele vai se recuperar a tempo ou não. Se não jogar, vai jogar o Renato Augusto. E aí muitos torcedores questionam assim, André, mas não é um time muito lento? Não é um time envelhecido você ter Marcelo, Felipe Melo, Renato Augusto e Ganso no mesmo time? Sim, cara. É um time com a média de idade maior, é um time mais lento, mas quem disse que a gente quer velocidade no jogo lá em Quito? Você já parou para pensar nisso? Que tudo que o Fluminense não pode querer nesse jogo do dia 22 é um jogo veloz? É velocidade? Porque todo mundo sabe que a bola lá corre mais rápido, né? Todo mundo sabe que na altitude cansa mais. Então você vai querer um time do Fluminense veloz? Você vai querer trocar porrada com a LDU no sentido de correria? Corre pra lá, corre pra cá? Isso é tudo que a gente não quer. O que o Fluminense precisa ter mais do que nunca no jogo lá é a inteligência e controle do jogo. Ter a bola com você. Então quanto mais jogadores que prendem a bola e tem qualidade no passe você tiver no jogo, melhor. Claro que tem que ter jogadores velozes, claro que tem que ter um contra-ataque, tem que ter intensidade, mas se a gente entrar na correria dos caras, irmão,
Já era. A gente não pode cometer os erros que nós cometemos em 2008 e 2009. O Diniz não pode cometer os erros que ele comete toda vez que ele, como treinador, leva uma equipe para jogar lá na altitude. O aproveitamento do Diniz na altitude é horrível. Ele, com o Fluminense ano passado na Libertadores, chegou a abrir mão do jogo. Mandou um time C para jogar contra o Strongest, lembra? Então, eu torço muito para que o Fluminense, a instituição Fluminense, as pessoas que estavam lá em 2008 e 2009, tenham aprendido a lição e que o Diniz também, como treinador, não só no Fluminense, mas em outras equipes, São Paulo, Santos, ele jogou lá na altitude, teve resultados ruins, que ele também possa ter aprendido uma lição, tirado alguma coisa de positivo nisso, para poder não cometer os mesmos erros na quinta-feira, tá? Tudo que a gente não pode é vir de lá com uma derrota com uma diferença de gols grande. Senão volta toda aquela história de novo. Aí tem que tirar 3 gols aqui de diferença. Complica o jogo. Uma coisa é você ganhar da LDU de 3-0 sem obrigação, com a bola rolando. Isso o Fluminense tem toda a capacidade para fazer. Mas quando você tem a obrigação de ganhar o jogo por muitos gols de diferença, você pode complicar o cenário da final. Tá? O Terãs falou ontem, após o jogo contra o Madureira, e ele tem experiência em altitude, né? Afinal de contas, o clube mexicano que ele estava, acho que é o Pachuca, né? Jogava a 2.600 metros de altitude, ou seja, jogava na altitude. E esse foi um dos motivos dele ter retornado ao Brasil, que ele não se adaptou à altitude. Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou ler, na verdade, né? Palavras do Terãs, tá? Vai ser um jogo muito difícil, mas temos um time muito qualificado que ganhou a Libertadores. Vai ser um grande jogo. Se conseguirmos ficar com a bola, vai ser tudo mais fácil. A bola é muito rápida na altitude. Você cansa muito mais. O importante vai ser ficar com a bola e fazer o nosso jogo. Quem tá falando é um jogador que acabou, tava há 1 mês e meio jogando lá. Tá? E que talvez seja importante na partida. Apesar dele não ter se adaptado, né? Ele já sabe mais ou menos o tempo de bola, velocidade. E nisso eu acho que o Fluminense tomou a decisão acertada de ir 2 dias antes. Então o Fluminense vai viajar na segunda, vai treinar lá terça e quarta para tentar pegar o tempo de bola, velocidade, se adaptar, aclimatação, para poder entrar em campo na quinta-feira. Tá? Eu tô muito confiante. O Fluminense tem um time muito melhor que a LDU, mas não é pouco melhor, não. É muito melhor. A LDU não fez um jogo oficial ainda em 2024. Galera, hoje é dia 18 de fevereiro. Os caras jogaram uma partida oficial. Só amistoso, por enquanto. O campeonato equatoriano só começa em março. Tá? Então, nem ritmo de jogo eles estão direito. Apesar que nós também não. Nossa equipe titular só fez 3 jogos na temporada. Tá? Então, assim, não é o momento ideal. O momento ideal para enfrentar a LDU seria no meio do ano, por exemplo, com o time no ápice da forma física e tudo mais, mas é o que tem para hoje. A gente já sabia desse jogo desde o dia 4 de novembro. Então, com certeza, a equipe técnica, a diretoria, todo mundo está preparando o Fluminense da melhor forma possível para conquistar esse título. Diniz, André e companhia batem na tecla toda entrevista coletiva pós-jogo no Campeonato Carioca. A prioridade é a Recopa. A nossa preparação é para a Recopa. Então, vocês têm a minha confiança total, 100% da minha confiança. Estão fazendo o melhor, vão fazer o máximo de esforço e empenho, vão ter o máximo de empenho possível para trazer esse título para você, para gente, né? Para nós. Para vocês e para nós também, né? E para a torcida tricolor que está preocupada, já tá jogando aí, algumas pessoas já ficam jogando energia ruim. Então, calma, galera, calma. A decisão é de 180 minutos, tá? Dificilmente vai acontecer algo na próxima quinta-feira que vá definir o resultado do título. Ah, não tem como voltar mais. Seja lá o que for. Mesmo que a gente vença lá, qual a garantia que a gente tem que a LDU não vai vencer aqui? Eu sei que é muito difícil vencer o Fluminense no Maracanã, mas é futebol. Tudo pode acontecer. Assim como se acontecer uma tragédia lá, eles meterem 3-0 lá, não é garantia que acabou, é o título deles. E não, Nanina, não. Porque no Maracanã a história é diferente. Tá? Então, calma. Essa semana vai ser uma semana importante, muita ansiedade. Com final na quinta, primeiro jogo da final na quinta, Fla-Flu no domingo. Depois, na outra quinta, o outro jogo da final. Então, as próximas 2 semanas aí será de muita ansiedade e movimentação pra gente. Então, vamos manter a calma.
Vamos manter o pensamento positivo aí e confiança total que o Fluminense, se Deus quiser, meu irmão, vai dar mais um troféu para eu empilhar aqui e aqui no nosso estúdio também. Tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Vídeo curtinho, 10 minutinhos. Se você não tiver deixado o like, deixa o like agora e se inscreva no canal, tá bom? Fique com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores e vitória Fluminense. Mais do que nunca essa semana tem que ser uma semana de vitória, hein?